Oi gente, tudo bem? Então este é o segundo episódio do Um por Semana. Semana passada eu trouxe um romance policial bastante conhecido, né? Assassinato do Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Essa semana eu trago um romance de guerra. Não é muito conhecido aqui no Brasil, que é Nada de Novo no Front, do Eric Maria Remarque. Bom, Eric Maria Remarque, é bom que se diga, alemão, que aos 18 anos participa como soldado da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que foi o primeiro grande conflito do século XX e que, por trazer algumas inovações tecnológicas bastante mortíferas, né, como o avião, o tanque e a metralhadora, matou cerca de 20 milhões de pessoas, mais do que qualquer outro conflito até então. Então foi a primeira grande guerra do início do século. O Eric Maria Remarque, então, participa como soldado, retorna ferido e, além de ferido, psicologicamente afetado, porque nos anos seguintes ele passa a sofrer de insônia causada por pesadelos relacionados às suas lembranças, né, suas recordações do campo de batalha. Em meio a essas crises de insônia, ele se levantava e anotava os pesadelos para, de alguma forma, tentar se livrar deles, né, tentar se livrar dessas lembranças. E é então que ele percebe que nessas anotações havia o núcleo de um romance, que é o Nada de Novo no Front, que foi o primeiro que ele publicou lá em 1929. Então, o Nada de Novo no Front narra a trajetória de um soldado alemão de 18 anos, então há, portanto, uma nota autobiográfica aí, um soldado alemão chamado Paul. É narrado em primeira pessoa, mas é uma primeira pessoa que não é estou aqui escrevendo sobre o que aconteceu, não. É um ao vivo, é uma primeira pessoa ao vivo, acho que esse seria o termo. A coisa está acontecendo enquanto é narrada, isso é bem interessante. O Paul faz parte de um batalhão, né, onde ele tem alguns amigos, né, alguns companheiros inclusive de escola, porque ele tinha 17, 18 anos, esses soldados já acabaram de sair do colegial, inclusive se alistam por influência de professores, né, porque nessa época ainda se tinha uma visão um pouco romantizada da guerra. E ele tem então companheiros de escola como Jaden, Miller e Kropp, e um outro que ele conhece lá na frente de batalha, que é o Katkzinski, que é um cara mais velho e que vai se tornar uma espécie de líder desse grupo de soldados. Bom, então, claro, o livro é pontuado, não podia deixar de ser, por cenas de batalha, cenas no front, e que são narradas de uma forma muito direta, muito seca, muito dura. Não tem muito malabarismo de linguagem. Assim, é uma narrativa bem simples nesse sentido, mas que, somada a aquela primeira pessoa ao vivo que eu citei, torna essa narrativa ainda mais impactante. Pelo menos essa é a impressão que me passa. Essa secura de linguagem, essa coisa direta, e a coisa estando acontecendo ali, torna tudo mais impactante, deixa a narrativa ainda mais forte. Entre as cenas de batalha, você vai ter algo muito interessante também, que são reflexões do próprio Paul e dos seus companheiros sobre a natureza da própria guerra e do papel deles como soldados, né? Uma das cenas mais interessantes, logo no início do livro, se eu não me engano, é o Kropp, um dos amigos do Paul, vai falar que para ele a guerra deveria ser uma espécie de festa popular. Então, o povo se reuniria numa arena e no centro dessa arena lutariam os presidentes ou os imperadores dos países em questão, até que o último ficasse em pé e fosse o vencedor. E assim a guerra seria algo interessante, né? Mas é claro que não é assim. São eles que aos 17, 18 anos estão lá para uma guerra que eles logo percebem não é deles, né? Isso é outro ponto interessante, a humanização do soldado aqui, né? Porque desculpa, se tinha até então essa coisa meio, acho que até hoje se tem um pouco, essa coisa meio épica em relação à guerra,
E essa heroicização do soldado, né? Quer dizer, o soldado como um herói que vai à guerra para defender o seu país, aquela coisa toda. E aqui você tem essa humanização, então, do soldado. O soldado é um cara comum, né? Um moleque de 17, 18 anos que jogado lá no campo de batalha e que tem seus medos, as suas necessidades, as suas angústias. E, inclusive, também há uma coisa do dia a dia do soldado aqui, né? Do soldado que estava lá na trincheira, né? As trincheiras eram buracos, né? Onde os soldados ficavam, buracos infestados de ratos, piolhos, pulgas, enfim, que ficavam lá no campo de batalha. Inclusive aqui, as trincheiras em território francês, né? São soldados alemães em território francês. E aí você tem coisas do dia a dia, a importância da alimentação para o soldado, da higiene, coisas mínimas assim que faziam toda a diferença para esses homens que estavam ali frente a frente com a morte o tempo todo, né? Há também algumas cenas mais leves, talvez um momento mais leve, vamos dizer assim, do livro, que chega a ser cômico, apesar de o livro ter uma nota trágica, é quando eles se envolvem com umas moças francesas, né? O Paul e alguns dos companheiros, e elas no fim só estavam interessadas na comida que eles levavam, porque, né, a população civil também sofria com desabastecimento. E, como eu falei, chega a ser cômico esse envolvimento deles com as moças, apesar de o livro não ser nada engraçado, né? Bom, mas então, por essa força narrativa, essa simplicidade impactante na narrativa, por essa humanização do soldado e retirar essa romantização, essa coisa épica da guerra, e por essa coisa de trazer o dia a dia do soldado, de trazer como eu falei, essa humanização mesmo, é que esse romance vale a pena, é muito bom mesmo, é um dos meus preferidos da vida, assim, já li, reli. Então, Nada de Novo Front, do Eric Maria Remarque, como eu falei, não é tão conhecido, mas aparece em edições aí, em livrarias e tal. Então fica a minha dica aí, Nada de Novo Front, do Eric Maria Remarque. Se você curtiu aí, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha também o vídeo aí para quem quiser conhecer essa obra que, como eu falei, não é tão conhecida, deveria ser mais, inclusive. E até semana que vem. Valeu.